Olá, você vai fazer a prova do concurso da IGEX ou da FH Dias. Fique nesse vídeo até o final. Aqui eu vou te ensinar como você vai gabaritar português, vai pegar dicas, vai ter a correção da prova de auxiliar municipal que ocorreu em 2024. Então fica aqui que tem um conteúdo muito bom para você acompanhar. Uma dica para você que vai acompanhar a resolução dessa prova até o final: você espera eu ler a questão, dá uma pausa no vídeo e aí você tenta responder antes de mim. Aí depois você despausa, vê qual que é a resposta certa e você vê se acertou ou se errou. Eu vou explicar tópicos por tópicos, aqueles que são conceituados, e aí você pode fazer um resumo para depois você revisar. Você pode voltar mais tarde, tentar fazer essa questão de novo, ou vai para algum outro vídeo, ver outras questões de outras provas também de português, e assim você vai aumentando ali sua média de acertos para chegar bem competitivo no dia da prova. Eu vou deixar aqui o texto para você pausar e dar uma lida. Para não tomar muito tempo desse vídeo, eu já li o texto, então já vou ir para a primeira alternativa, para a primeira questão. Aqui ele fala qual a função de linguagem utilizada no texto: fática, metalinguística, referencial, poética. Então, a fática, geralmente, ela é um diálogo. Então, sempre que a banca falar de figura de linguagem fática, você vai procurar um diálogo. Caso não tenha um diálogo, não é fática. Metalinguística, você pode pegar, por exemplo, um vídeo ensinando a gravar um vídeo. É quando uma linguagem fala dela mesma. Isso é a metalinguística. Referencial é geralmente uma notícia. Então ali a FHD sempre pega, por exemplo, algo do G1, alguma notícia de algo que aconteceu e pergunta qual que é a função de linguagem. Quando for uma notícia, é referencial. E para esse exemplo, a resposta correta da questão número um é poética. Como você pode ver, esse aqui, meus 8 anos, é uma poesia. Agora a questão 2. Assinale a alternativa que representa o sentimento do autor no texto. A. Raiva de um evento em sua infância. B. Tristeza por uma infância não vivida. C. Saudade de um tempo bom que não volta mais. E D. Soberba sobre um tempo perdido. Só uma dica, pessoal. Geralmente nas provas de português existe a compreensão do texto, né? A interpretação e a compreensão. Interpretação é quando a questão fala para você analisar de acordo com o que o autor escreveu no texto e aí você vai discernir para chegar na resposta. E o outro tópico é quando a resposta ela está no texto. Então você não vai precisar interpretar nada, você vai achar o ponto do texto que está falando exatamente aquela alternativa e vai marcar a alternativa correta. Então não confunda compreensão com interpretação. Um você vai pensar a partir do que ele escreveu e no outro vai ser exatamente aquilo que ele escreveu. Então, voltando aqui para a questão de número 2, a resposta correta é a alternativa C. Saudade de um tempo bom que não volta mais. Você pode ver que algumas questões já estão marcadas, porém não leva o que você está vendo aí na tela como correto. Isso aqui é uma prova de alguém que fez um concurso e encaminhou para a gente responder e passar o gabarito correto. Não necessariamente todas que estão marcadas estão certas ou erradas. Então foca no que eu estou falando aqui nos conceitos e qual é a alternativa correta e não foca exatamente no que você está vendo aí na sua tela em relação a qual está certo ou errada. O vídeo na tela é só para te dar um apoio, para você ler também o comando da questão, ler as alternativas, saber qual que é, qual que não é, na hora que você for treinar, por exemplo, de eliminar duas que não tem chance de ser, para ficar em dúvida entre duas, e quando você for chutar, por exemplo. Agora, questão de número 3. Qual a classe gramatical da palavra doces destacada no texto? Então, se a gente voltar no texto, está aqui. Eu tinha doces, visões. Então, A, adjetivo. B, substantivo. C, advérbio. E D, um pronome. Uma dica, pessoal: o substantivo ele sempre vem com um artigo antes. Então, a função do artigo é substantivar a palavra seguinte. Para esse caso específico, não foi o que aconteceu. Então, você poderia já tirar o substantivo, que não é essa alternativa.
O advérbio, você tem que lembrar das classes gramaticais. Existem as variáveis e as invariáveis. O advérbio, ele faz parte das invariáveis. Então, como doce é uma palavra que ela é variável, ou seja, ela tem no plural, ela tem no singular, doce, doces, enfim. Como ela é variável, ela também não poderia ser um advérbio. AD, pronome. A função do pronome, ela acompanha ou substitui o nome. Então, por exemplo, você vai ver que tem pronomes possessivos, meu, minha, pronomes demonstrativos, aquele, aquela. Então, nesse caso, doces não seria um desses. Em qual que ele se encaixa melhor? Na alternativa A, adjetivos. O que é um adjetivo? Um adjetivo é uma característica. Então, por exemplo, você pode pensar: aquela moça é bonita. Bonita é um adjetivo, é uma característica da moça. Agora, questão de número 4. Marque a alternativa com a palavra monossílaba. Com uma palavra monossílaba. Então, você vai ter palavras monossilábicas, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Ou seja, é uma, duas, três ou várias sílabas. Para esse exemplo, a questão de número 4 está pedindo uma palavra que tem uma sílaba apenas. E aí você vai ver véu, baú, óleo, berro. Então, a questão de número 4, véu é uma palavra monossílaba. 5. Assinale a alternativa com uma palavra oxítona. Então, para contextualizar para você, oxítona é quando a sílaba tônica está na última sílaba. Ou a sílaba tônica, ou você pode se basear também pelo acento. Só tem que tomar cuidado que nem todas as palavras têm acento em relação à sílaba tônica. Mas para esse caso vai te ajudar bastante você pensar assim: oxítona é o acento na última sílaba. E paroxítona seria o acento na penúltima sílaba. E proparoxítona é quando o acento está na antepenúltima sílaba. Para essa questão de número 5, ele está pedindo qual que é a oxítona, ou seja, qual palavra tem o acento ou tem a sílaba tônica na última sílaba. E você pode pensar: tinta, lápis, fubá, navalha. Você pode, tranquilamente, quando estiver respondendo essa questão, já poderia ter eliminado ali a alternativa A e a D. Você, no pior dos cenários, ia ficar em dúvida entre a B e a C, porque sabe ali que tem um acento, porém você não lembra qual que é oxítona, qual que é paroxítona, mas como você pode ver, lápis, a sílaba tônica ali, o acento, está na penúltima sílaba, lápis. E fubá, você pode ver o acento ali no A, ela está na última sílaba. Então, para a questão de número 5, a alternativa correta é a alternativa C, fubá. 6. Qual a classe gramatical do termo destacado na frase abaixo? Esse exercício foi realizado vagarosamente. Aqui a palavra destacada vagarosamente. Então, de novo, é um adjetivo, é um substantivo, é um verbo, é um advérbio. Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Alternativa A, adjetivo, a gente vai lembrar da outra questão que a gente falou agora um pouco mais cedo. Adjetivo é uma característica. Para esse caso, você poderia sim ficar em dúvida em vagarosamente, porque pode ser uma característica da forma que foi feito o exercício. Ou seja, vamos deixá-la aí. A B, substantivo. Você não está vendo nenhum nome de nada, você não está vendo nenhum artigo, então você poderia eliminar substantivo também. Verbo. Geralmente o verbo é uma ação, então vai ser andando, correndo, correr, cantar, brincar. Então, no caso, você vê que também não é um verbo. Você pode descartar essa alternativa. E a outra que você poderia ficar em dúvida é advérbio. Agora, se a gente for analisar bem, o adjetivo ele é variável. Essa é quando você for estudar ali as classes de palavras, você vai ver qual que é variável e qual que é invariável.
O adjetivo, ele é variável, ou seja, ele flexiona em gênero, número e grau. Você pode, por exemplo, colocar um adjetivo no plural ou no singular. O advérbio, já é da característica invariável. E se você for analisar vagarosamente, ele é uma palavra invariável. Uma dica é as palavras que terminam com mente, você pode colocar que é advérbio. Então, se for rapidamente, ou nesse exemplo, vagarosamente, é um advérbio. Então, a resposta certa da questão 6 é a alternativa D. Advérbio, vagarosamente. Essa dica é muito boa em relação a você pensar aqui no finalzinho com mente. Quando termina com mente, é um advérbio. Claro que você vai analisar todas as alternativas, você não vai só pegar essa questão da dica do mente e levar para todas as questões, mas já é uma boa forma de você eliminar. Então, por exemplo, nessas 4 alternativas, você eliminando 2, no pior do cenário, se você fosse chutar, você chutaria entre 2, não ia chutar entre 4. Então, sua chance de acertar já é um pouco maior. Mas o ideal é que você saiba todos os pontos para poder tirar uma boa nota e ter a chance de ser nomeado. Agora 7. Assinale a alternativa com uma frase escrita na voz reflexiva. Então, para a gente recapitular um pouco desse conceito das vozes verbais, a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Então, por exemplo, o menino comprou o livro, ou seja, o menino ele praticou a ação de comprar o livro. Ali seria a voz ativa. E transformando esse exemplo numa voz passiva. O livro foi comprado pelo menino. Então, o livro, ele recebeu a ação. Nesse caso, seria a voz passiva. E agora, vamos pegar o exemplo e ir eliminando as alternativas para chegar na resposta correta. Então, eu paguei a conta. B, feri-me com o martelo. C, não sei o que dizer. E D, o prato foi comido pelo pai. Então, como você pode ver, você já vê ali, eu paguei a conta, aí a voz ativa. Lembra do exemplo do livro. O menino comprou o livro. D, o prato foi comido pelo pai. Então aí você já percebe que é a voz passiva. E agora, qual que é a dica em relação à voz reflexiva? É quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a mulher se olhou no espelho. Ela se olhou no espelho é uma voz reflexiva. E para a questão de número 7, a resposta correta é a B. Ferir-me com o martelo. Então, ele praticou a ação de utilizar o martelo e ele também se feriu. Agora, 8. O termo cabisbaixo foi criado por um processo de aglutinação, sufixação, prefixação ou justaposição. Relembrando os conceitos, sufixo é quando você vai ver o complemento ali da palavra no final dela. Lembra que sufixo é no final. Prefixo é quando você vê o complemento no início da palavra. Derivação parassintática é quando tem o sufixo e o prefixo. Justaposição é quando a gente tem duas palavras formando uma nova. E aglutinação é quando duas palavras formam uma nova, porém pode ter a perca ali de algum fonema, ou seja, a perca de alguma letra. Então, para a questão de número 8, a resposta correta seria aglutinação. Porque a gente está vendo aqui que está juntando duas palavras para se formar cabisbaixo. Então, aglutinação é a resposta correta. Agora, 9. Determine a classificação do sujeito na seguinte frase. Comprei uma moto vermelha. Sujeito simples, oculto, indeterminado, composto. Então, agora vamos recapitular o conceito de sujeito. Você pode pensar assim: o cachorro correu. Quem é o sujeito da frase? O cachorro. Nesse exemplo, é um exemplo de sujeito simples. Agora, se você pensar o cachorro e o gato,
estavam brigando. Quem é o sujeito da frase? O cachorro e o gato. Esse exemplo é um exemplo de sujeito composto. E sujeito oculto? Fui à farmácia ontem. Quem foi à farmácia? Eu. Então, nesse exemplo, é um exemplo de sujeito oculto. E o sujeito indeterminado? Roubaram o meu celular. Quem roubou o celular? Não sei. Ou seja, sujeito indeterminado. Roubaram o celular. Ele não tem um sujeito. Né? Ele é indeterminado. E nesse caso a gente não tem alternativa, mas caso tivesse oração sem sujeito, você vai pensar em fenômenos da natureza. Então, por exemplo, choveu lá fora ontem. Está nevando. Está nevando muito. Está ventando muito. Fenômenos da natureza é um exemplo de oração sem sujeito. Então, aqui para a questão de número 9, a alternativa correta é a letra B. Sujeito oculto. Comprei uma moto vermelha. Quem comprou? Eu. Agora, 10. Determine a forma do termo que complete corretamente a frase abaixo. Temos aqui uma lacuna. Não me fala sobre esse tema. Então, essa questão ela quer saber os tipos de porquê, que ela exige que você saiba os tipos de porquê. Agora, se a gente for recapitular o conceito dos porquês, o porquê junto com acento no final, ele é um substantivo. Geralmente ele vai ser antecedido por um artigo, porque a função do artigo é substantivar a palavra seguinte. Então você vai ver o artigo e o porquê junto com acento no final, você vai saber que ele é um substantivo. E o porquê com acento no final e separado? Ele seria no final da frase quando for uma pergunta. E o porquê todo junto sem acento, ele se refere a uma resposta. E o porquê sem acento e separado, ele seria no início de uma frase, sendo pergunta, ele fica no início da frase. Então, como você pode ver ali, por que não me fala sobre esse tema? É um porquê no início da frase, a resposta correta é a alternativa C. Porquê separado e sem acento. Agora vamos para a questão de número 11. Assinale a alternativa em que a frase contenha um predicado nominal. Ele corre toda manhã. Tiago não sabe o que fazer. Essa mulher copiou o meu trabalho. O Lucas é lento nas ações. Então, o predicado nominal, resposta para a questão de número 11, é a letra D. O Lucas é lento nas ações. Pode ver que o predicado nominal. Nominal A, sujeito aqui, Lucas. 12. Marque a alternativa ortograficamente incorreta. Uma dica para você quando for fazer questões de SH e da IGEX, mas isso também se aplica a todas as bancas que você for fazer, leia com cuidado tanto o comando da questão como as alternativas. Às vezes você está com pressa, está acabando o tempo ali, você está lendo rápido, essa questão está pedindo a incorreta. Às vezes você está com tanta pressa que você nem se depara ali, você nem percebe que ela está pedindo a incorreta. E aí você vai, já marca a alternativa e pula para a próxima. Quando você vê, você perdeu uma questão, não por não saber o conceito, e sim por pressa ou desatenção. Então, evita perder esse tipo de questão que você sabe a resposta, mas acaba perdendo por detalhe. Porque cada ponto num concurso competitivo é muito importante. É uma questão que pode te tirar da aprovação ou que demore meses a mais para você ser nomeado, que é algo ruim de qualquer forma. Então, as alternativas A, cefaleia, B, vicissitude, C, concerto e D, hibernar. Questão de número 12, a resposta é a letra A. Cefaleia é a incorreta. Agora, 13. Assinale a alternativa em que o A destacado necessita de crase. Então, eu fico mais inteligente à medida que leio livros. A mãe discutiu com os filhos. As modelos vão a Coimbra. A redação foi redigida a lápis. Uma dica em relação às provas da SH Dias e da BancJax, você sempre vai ver uma alternativa falando, por exemplo, escrito a lápis, a pincel,
A gente tem que lembrar que quando a gente vai resolver a prova, é como se a gente estivesse dialogando mesmo com a questão, com as alternativas. Então, quando você está lá na escola, por exemplo, na faculdade, você não fala me empresta lápis, me empresta a pincel. Lápis e pincel são palavras masculinas. O artigo para elas é masculino. Então, me empresta o lápis, me empresta o pincel. Então, sempre que você vê ali as questões de crase, tem uma alternativa falando de lápis e de pincel. E isso é uma pegadinha da banca, porque lápis e pincel são palavras masculinas, como o alface também, ou alface, ou pé de alface. É uma palavra masculina e às vezes cai nas alternativas e acaba pegando tanto as pessoas que não sabem o conceito, às vezes aquela, por exemplo, que eu falei, que estão lendo com pressa. Então, anota aí uma pegadinha da banca. Lápis e pincel são palavras masculinas e geralmente caem nas alternativas de crase para confundir você. Para esse exemplo, para essa questão, né, de número 13, a resposta correta é a alternativa A. Eu fico mais inteligente à medida que leio livros. E só uma outra dica ali para a questão de letra C, né? Na questão 13, na alternativa C, as modelos vão a Coimbra. Então, quando você pode pensar assim, quando for cidade, país, ou né, o nome de algum lugar, se voar e volto da, então crase A. Se voar e volto de, crase para quê? Só anota essas duas frases que você vai matar uma boa parte das questões de crase também. Agora, interpretando essas duas frases que eu falei para você, se voar, volto da, significa que o local é feminino e a gente sabe que a crase é antes de palavra feminina. E se voar, volto de, crase para quê? Isso mostra que o de significa que a palavra é masculina. E como a gente sabe, não pode ter crase antes de palavra masculina. Já é mais uma forma de você eliminar mais algumas alternativas. Lembrando que o ideal é que você saiba todos ali os tópicos para poder acertar a questão. Mas vamos supor que você está ansioso no dia da prova e não lembra de tudo. Se você puder, no mínimo, eliminar duas alternativas que você já sabe que estão erradas e for para chutar, é melhor você chutar entre duas do que entre quatro. A sua chance de acertar já é maior. Então, vai pegando essas dicas também para você ir aumentando no mínimo as suas chances de chutar melhor na prova. Mas o ideal é que você saiba todos os tópicos. Mas é sempre bom ter uma cartinha na manga. Agora a gente vai para a questão de número 14. Marque a alternativa em que a palavra necessita de hífen. Antiaéreo, antepasto, hiperemia e cabo-verdiano. Questão de número 13, de 14, a alternativa correta é D, cabo-verdiano. Uma dica para vocês em relação ao tópico de hífen, muito frequente a banca colocar alimentos, por exemplo, couve-flor, são coisas que estão no nosso dia a dia e que às vezes a gente não sabe esses detalhes. Então, vale a pena você focar em item também, porque é algo que a banca gosta de cobrar. 15. Determine a função do termo que, na frase a seguir. O que quer dizer com isso? É um pronome relativo? É uma conjunção? É um pronome interrogativo? Ou é um advérbio? Então, você pode ficar com dúvida ali na B, na A. Porém, o pronome relativo seria o qual, a qual, o que já não entraria nesse exemplo. Então, você podia eliminar. Advérbio também não faria muito sentido para esse contexto. Então, vamos supor que você ficaria com dúvida entre conjunção e pronome interrogativo. Porém, para a questão de número 15, a resposta correta é C, é um pronome interrogativo. Você poderia tentar pegar pelo contexto. Essa já seria um pouquinho mais difícil. Se você não souber bem ali o conceito, você teria muita chance de errar. Porque até para chutar seria um pouco mais difícil. Mas você poderia tentar pegar ali pelo conceito em relação a ser uma pergunta. Então você pensar um pronome interrogativo. E aí tentaria chutar ali, você ficaria entre dúvida na B e na C e chutaria, por exemplo, no pronome interrogativo. Mas de todas até agora, a questão 15 eu posso dizer que seria a mais difícil para
quem não sabe todos os conceitos, porque ali ela é difícil até na hora que for chutar. Mas nada que você não pegue ali também com alguns dias de estudo. Mas então a resposta da questão 15 é a letra C. Agora 16. Qual a função do se na frase abaixo? Fala-se muito da dengue. É uma conjunção, é um índice de indeterminação, é uma partícula integrante do verbo, é um pronome. Então, para a questão do número 16, a resposta correta é B, é um índice de indeterminação, mas lembrando que é para esse exemplo. Quando você vê, por exemplo, caso caia na sua prova, vendem-se casas, esse é o exemplo de partícula apassivadora. Não tem nessa alternativa aqui, mas você pode anotar porque cai também para SHDIS e para IGEX. Vendem-se casas é um exemplo de partícula apassivadora. E só repetindo, a questão de número 16, a resposta correta seria a letra B. Agora 17. Determine a ideia expressa pelo advérbio destacado abaixo, considerando a circunstância da frase. Certamente irei ao baile de formatura. Então, é uma dúvida, é um modo, é uma afirmação, é uma intensidade. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar os tipos de advérbio. Advérbio de modo, de intensidade. Então, por exemplo, eu te amo muito. O muito reflete intensidade. Nesse exemplo, você já poderia descartar. Então, a alternativa D, você poderia riscar. Agora, por exemplo, dúvida. Se você for interpretar bem a frase, certamente irei ao baile de formatura. Isso já mostra que a pessoa não está com dúvida. Então, vamos pegar que no pior dos cenários, eu ficaria entre modo ou afirmação. Porém, você pode pegar, nesse exemplo, pelo contexto que ele está afirmando. Certamente irei ao baile de formatura. Então, esse advérbio, certamente, é um advérbio de afirmação. A resposta correta para 17 é a alternativa C. 18. Qual a função sintática do termo destacado a seguir? O barulho da festa me incomoda. Então, o termo destacado é da festa. É um complemento nominal, é um adjunto adverbial, é um adjunto adnominal ou é um predicativo do objeto. Então, questão de número 18, alternativa correta, alternativa A. É um complemento nominal, ou seja, o barulho da festa me incomoda. 19. Determine a figura de linguagem utilizada. Eu estou morrendo de sono. É um eufemismo, é uma hipérbole, é uma catacrese, é uma metonímia. Então, a gente vai lembrar dos mais usados aqui. Eufemismo é quando a gente vai suavizar alguma coisa. Então, por exemplo, fulano morreu. A gente fala, fulano foi dessa para uma melhor, para não falar que o fulano morreu. É uma forma de amenizar, vamos colocar assim. Hipérbole é quando você vai aumentar muito alguma coisa. Catacrese, você pode lembrar, por exemplo, pé da cadeira, asa da xícara. Isso seria uma catacrese. Então, para a resposta da questão 19, a alternativa correta é B. Hipérbole, ele está aumentando. Então, estou morrendo de sono. Não necessariamente ele está morrendo realmente. Ele só está com muito sono. Ele aumentou. E agora a questão de número 20. Considere a frase: minha mãe adora escutar Roberto Carlos. Qual a figura de linguagem utilizada na frase em questão? Antonomasia, aliteração, catacrese ou metonímia? Nesse exemplo, é um exemplo de metonímia. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, peço que você se inscreva no canal. Eu vou trazer outras provas dessa banca para vocês que estão estudando aí para os concursos. Se você puder, deixa um comentário aqui nesse vídeo, fala pra gente qual concurso você vai fazer, para qual prova você está estudando, e assim a gente vai conhecer outras pessoas também que estão estudando para o mesmo concurso. Talvez alguém tenha uma dica diferente que eu não passei no vídeo, então você pode deixar aqui no vídeo, aí é uma coisa que eu posso melhorar para os próximos vídeos.
Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, estou aberto a críticas também, pode deixar aqui sua opinião nos comentários. E é isso aí, pessoal. Agradeço se você assistiu até aqui e uma boa sorte na sua prova. Até o próximo vídeo.